Alguns vêm pela ação da graça. Cadernos 43, em 28 de novembro de 1943. Parte 1 desta publicação. Diz Jesus: o sinal característico do meu nascimento para o mundo foi a luz. Muitas vezes, os fatos são caracterizados por fenômenos que vós chamais e explicais como coincidências esporádicas, e, ao contrário, são os presságios, os chamados de Deus para atrair vossa atenção, desviada atrás de 1000 coisas, mais ou menos necessárias, referente a um fato que marcará uma época na história do mundo ou na vida de um indivíduo. Eu era a luz, e a luz me precedia, me rodeava, me anunciava, me guiava e me conduzia aos puros de coração. Eu te disse que parecia que uma luz emanasse de Maria, enquanto, no pobre meio dos pobres, ela passava recolhida pelas vias da Palestina. Outras vezes, eu te disse que quem tem Deus em si, não só espiritualmente, emana vibrações de luz e perfume, porque o interno tesouro se derrama no santuário vivo que o contém e é perceptível aos outros seres. Então vós dizeis: este tem em si algo que é especial. Que rosto, que modos de santo. Maria era a toda santa e levava o santo dos santos. Ela possuía, por isso, a perfeição da santidade humana, tão deificada que era quase igual à de seu Deus. Possuía a perfeição divina que se tinha vestido de carne, pedindo-lhe para nutri-la de seu sangue virgem, formá-la para ser refúgio nos 9 meses da sua formação como homem. Deus se nutria de Maria. O Deus homem é feito de Maria, e da minha suavíssima mãe eu tomei as características físicas e morais, de doçura, de mansidão, de paciência. O Pai me deixou a perfeição, mas eu quis assumir da bendita, que foi meu casto ninho, a veste física e a mais preciosa veste moral do caráter. Sendo Maria a mais santa de quantas criaturas tenha havido na terra, emanava a santidade, não mais como um vaso fechado, do qual evaporam moléculas de perfume, mas como astro ardente, liberando éteres e raios de potência sobrenatural. Se o Batista saltou no ventre de sua mãe, recebendo a onda da graça que emanava de Maria, e por ela permaneceu santificado, tão potente tinha sido a emanação para superar as barreiras da carne, atrás da qual o fruto de Zacarias e de Isabel se formava para ser meu evangelizador. Aqueles que se aproximavam diretamente de Maria não podiam permanecer sem haver repercussão. O evangelho quer dizer boa nova, e João deu aos homens a boa nova do meu estar entre eles. Portanto, não erro ao chamar de meu evangelizador. Isto para os que se preocupam com a palavra. Ela deixou atrás de si um rastro de santidade operante, tal que os que dela se aproximavam se tornavam predestinados à santidade, se os corações não rejeitassem a graça. Quando tudo for conhecido pelo homem, vereis que, entre os primeiros seguidores do Filho de Maria, havia muitos que mantiveram algum relacionamento com ela, mesmo casual, e vereis que eles ficaram lavados e penetrados pela graça que dela emanava. Então conhecereis muitos prodígios operados por minha toda bela e toda graça. Maria converte agora os corações mais duros e salva os pecadores mais obstinados, mas o ciclo de seu poder não se iniciou no dia em que, estrela que volta a subir aos céus, ela se levantou para pousar de novo sobre meu coração e tornar o paraíso mais belo para mim ao completá-lo, porque agora
ele era ela, a mamãe que eu amava infinitamente e a quem devo tudo, enquanto homem, como recompensa de tudo quanto dela recebi. A santificação das pessoas através de Maria se iniciou no momento em que o Espírito a fez mãe e o Filho de Deus tomou carne em seu beatíssimo ventre. Assim, pleno desta emanação era José, a ponto de ser feito quase semelhante à cheia de graça. Lágrimas benditas desciam do justo pela alegria que o inundava, mística alegria de contemplador que fica inclinado sobre um milagre de manifestação de Deus. Adoração e silêncio foram as características de José Santo. Tinha respeito venerante pela Beata, da qual era o protetor natural, e amor. Nele havia o primeiro amor casto de cônjuge, o amor que devia ser o dos homens, segundo o pensamento do Criador. Amor sem o aguilhão do sentido e sem a lama da malícia. Tinha um amor natural e angélico, ao mesmo tempo, porque na alma de Adão e dos filhos dele, segundo o pensamento criador, devia existir a pureza angélica do espírito misturada com a ternura humana. E como uma flor que desabrocha sem pecado, do pedúnculo que a suporta, assim devia, sem verme de libidinagem, surgir o amor entre os cônjuges e dar filhos aos castos tálamos. Serem castos não quer dizer proibir a união conjugal. Quer dizer realizá-la pensando em Deus, que faz de dois animais racionais dois criadores menores. E como Deus criou sem pôr pensamento de malícia no macho e na fêmea, e não pôs em suas pupilas luz de carne para revelar a carne aos inocentes, assim os cônjuges deveriam fazer do matrimônio uma santa criação ditosa de nascimentos, mas não suja pela luxúria. O cônjuge honesto e santamente amoroso procura se fazer semelhante ao outro cônjuge, porque quem ama tende a se assemelhar à criatura amada, onde o matrimônio bem entendido é elevação recíproca, porque não há ninguém que seja completamente perverso, e basta que cada um melhore um ponto, tomando como exemplo o que é bom do outro, para subir em mútua emulação à escala da santidade. Como uma planta que lança um ramo mais alto do que o anterior e sobe para o azul, assim é a santidade conjugal e individual. Hoje é uma virtude. Amanhã, desta virtude é lançada outra, cada vez mais alta, e das virtudes humanas de apoio recíproco, eles se elevam para os cumes do heroísmo sobrenatural. José, cônjuge santo e casto da santa e casta, como um menino junto à mestra, aprendia dia a dia a ciência de ser semelhante a Deus. E porque em seu coração de justo nada era obstáculo à graça, dia a dia ele se assemelhava à sua mestra amada, se assemelhando assim a Deus, de quem Maria era a mais perfeita cópia. Na noite santa, foi a luz o que despertou José, que rezava com tanta força que chegou a se cercar de uma mística barreira que isolava sua alma do exterior. Na gruta, antes apenas iluminada por uma fogueirinha de gravetos, que já definhava por falta do que queimar, se difundira uma luz tênue que aumentava gradualmente, como o luar que, antes coberto por véus de nuvens, depois se liberta e desce direto para tornar a terra prateada. Na luminosidade estava Maria, ainda ajoelhada, porque eu nasci enquanto ela orava, mas abaixada sobre seus calcanhares. Era Maria que com lágrimas e sorrisos beijava minha carne de criança. Sem muitas palavras também agora, a de sempre, José, e a apresentação a ele do fruto das suas santas entranhas. A família era a primeira redimida por Deus.
reconstruída como o Eterno a tinha pensado. Dois que se amam santamente e que santamente se reencontram inclinados sobre um recém-nascido. E no beijo que trocam sobre esse berço não há sabor de luxúria, mas mútua gratidão e mútua promessa de se amar com um amor recíproco que ajuda e conforta. Quando entraram os primeiros pastores, encontraram ainda os dois santos assim unidos no amor e na adoração. E José, homem maduro, parecia o pai da Virgem e do menino. Tanto no seu aspecto era visível aquela ternura isenta de carnalidade que, infelizmente, só se vê no olho de um pai.